Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje trataremos do refis do Distrito Federal. Dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos tratar da utilização dos precatórios para quitação de débitos tributários na modalidade do refis do Distrito Federal do ano de 2020. Para entender bem esse tema e as implicações da observância da Lei Complementar do Distrito Federal, é importante que a gente defina inicialmente o que são os precatórios. Bom, por questões orçamentárias, as condenações judiciais contra a Fazenda Pública resultam em precatórios, que são ordens do Poder Judiciário para que o ente público pague a dívida já reconhecida em decisão transitada em julgado. Qual a grande vantagem para os contribuintes nesta modalidade de utilização de precatórios para quitação de dívidas tributárias? No caso dos precatórios, há uma ordem de recebimento, uma fila. Com a possibilidade de quitação de tributos, é como se o contribuinte conseguisse furar a fila, escapar dessa fila, evitando um desembolso presente, que seria o pagamento efetivo do tributo. Então, ao invés de desembolsar, pagar aquele tributo, o contribuinte poderá utilizar um precatório em que o devedor é o Distrito Federal, ou uma de suas autarquias, ou uma fundação do Distrito Federal, e quitar um débito tributário pendente. E o contribuinte poderá, como veremos, realizar essa quitação, seja como titular originário deste precatório ou como um cessionário. Outra vantagem é que, ao utilizar o precatório para quitar dívidas tributárias na forma do refis do Distrito Federal, da Lei Complementar, o contribuinte ainda contará com a redução, um desconto no valor do débito tributário relativo a juros e multas. Os débitos tributários que poderão ser quitados mediante a utilização de precatórios são aqueles cujos fatos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2018. E, seguindo as disposições da Lei Complementar do Distrito Federal, há um limite para o débito total consolidado por contribuinte que é de R$100 milhões por CPF ou por CNPJ do devedor. E os débitos tributários que poderão ser quitados são aqueles originários do Simples Candango, na época que ele ainda estava em vigor, e a pendência ficou até hoje, débitos de ICMS, de ISS, de IPTU, de PVA, de TCD, de TBI, e de TLP. E quem pode utilizar precatórios? Os precatórios contra o Distrito Federal, suas autarquias ou fundações públicas distritais, poderão ser utilizados tanto pelo próprio titular do direito, o titular originário, como também pelo cessionário, que foi aquele que adquiriu ou recebeu o precatório do titular. Não interessa, o que deve ficar claro, que não interessa se o precatório teve origem em tributo pago indevidamente ou em outra origem. Agora, lembrando, esse precatório só poderá ser utilizado para a quitação de dívidas tributárias do Distrito Federal. E quais as condições para a utilização dos precatórios? Primeiramente, o pedido deve ser formulado dentro do prazo, até 16 de dezembro de 2020. Não sendo o titular do precatório o devedor dos tributos que serão quitados por meio da utilização desse sistema, ele deverá pagar 10% do débito à vista ou em até 5 parcelas. E o saldo ele poderá utilizar o precatório. Lembrando que essa exigência de se pagar 10% do débito em dinheiro só se aplica quando o devedor do tributo não é o titular originário do precatório. E os descontos sobre juros e multas que o contribuinte terá direito a utilizar o precatório serão normatizados em regulamento do Distrito Federal. Obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos e até nosso próximo encontro.